Fala galera, aqui é o João Estradeiro e hoje eu vou contar para vocês a história mais chocante, mais emocionante e mais transformadora que já me aconteceu em todos os meus 54 anos de vida. Uma história que começou numa madrugada fria de junho, quando eu parei num posto de gasolina praticamente vazio para abastecer e usar o banheiro e encontrei uma criança pequena, um menino de uns 4 anos, sozinho, chorando desesperadamente, sentado num canto escuro perto das lixeiras, vestindo apenas uma camiseta fina e uma fralda suja, tremendo de frio, com o rostinho marcado de lágrimas e sujeira, e quando me aproximei dele tentando acalmar, quando peguei ele no colo e senti aquele corpinho gelado se agarrar em mim com desespero, eu não fazia a menor ideia de que estava segurando meu próprio neto, o filho do meu filho que eu nem sabia que existia, uma criança que tinha sido abandonada pela mãe naquele posto e que ia mudar completamente tudo o que eu achava que sabia sobre minha própria vida, sobre minha família, sobre minhas responsabilidades. Durante todos esses anos eu vivi achando que não tinha netos, que meu único filho, o Rafael, que se afastou de mim quando tinha 20 anos depois de uma briga feia e nunca mais quis contato, tinha seguido a vida dele longe, provavelmente sem filhos porque era jovem e focado na carreira, e eu tinha me conformado com a ideia de que ia morrer sem conhecer netos, sem ter aquela experiência de ser avô que tantos homens da minha idade têm. Mas o destino, ou Deus, ou sei lá o que controla essas coisas, tinha outros planos, e colocou aquele menininho no meu caminho da forma mais inesperada e mais dolorosa possível, através de um abandono cruel, através de uma mãe desesperada ou drogada, que deixou o próprio filho num posto de gasolina como se fosse lixo, e através de uma série de revelações que iam me fazer questionar tudo, me fazer repensar todas as minhas escolhas como pai, e principalmente me fazer entender que às vezes a vida te dá uma segunda chance de fazer as coisas direito, uma chance de ser o avô presente que você não conseguiu ser como pai. Se você quer saber como foi descobrir que aquela criança abandonada era meu neto, como eu rastreei meu filho depois de 15 anos sem contato, o que tinha acontecido na vida dele durante todo esse tempo que eu não sabia de nada, e principalmente como foi assumir a responsabilidade de criar uma criança aos 54 anos, então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like e fica comigo até o final dessa história, porque o que eu vou contar vai te emocionar profundamente, vai te fazer pensar sobre paternidade e sobre como nossas escolhas afetam gerações inteiras, e vai te mostrar que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa, mesmo quando parece impossível. Era uma madrugada de segunda-feira, devia ser umas 2:30 da manhã. O frio estava cortante naquela região do interior de São Paulo, e eu estava voltando de uma entrega em Ribeirão Preto, dirigindo pela rodovia Anhanguera, em direção a Campinas, onde eu ia pegar outra carga. O movimento estava praticamente zero, apenas alguns caminhões esparsos e carros raros, e quando vi as luzes de um posto grande à frente, decidi parar porque estava precisando abastecer, estava com a bexiga cheia de tanto café que tinha tomado para ficar acordado, e queria comprar mais alguma coisa para comer. O posto estava quase deserto, tinha apenas um frentista sonolento, uma atendente de loja de conveniência que parecia estar lutando contra o sono, e um carro velho estacionado num canto afastado. Encostei o caminhão nas bombas, pedi para o frentista encher o tanque e fui direto para o banheiro porque realmente não estava aguentando. Quando saí do banheiro, passei pela loja de conveniência, comprei uns salgadinhos e mais uma garrafa de café e estava voltando para o caminhão quando ouvi um som que me fez parar no meio do caminho, um choro de criança. Mas não era aquele choro irritado de criança fazendo birra, era um choro desesperado, de medo, de abandono, de desespero puro. Olhei ao redor tentando identificar de onde vinha o som, e vi que vinha da área lateral do posto, perto de onde ficavam as lixeiras e uns contêineres, uma área mal iluminada, e que ninguém normalmente vai a não ser os funcionários. Caminhei até lá seguindo o som do choro, e quando virei a esquina do prédio, quando meus olhos se ajustaram à pouca luz, vi uma cena que me partiu o coração. Uma criança pequena, um menino que não devia ter mais de 4 anos, sentado no chão de cimento frio, encostado na parede, vestindo apenas uma camiseta fina do Homem-Aranha que estava suja e rasgada,
e uma fralda descartável que estava visivelmente cheia e pesada, os pezinhos descalços e sujos, os bracinhos finos abraçando o próprio corpo tentando se aquecer, o rostinho cheio de lágrimas e ranho, os olhos vermelhos de tanto chorar. Meu Deus, eu sussurrei, me aproximando devagar para não assustar ele ainda mais. Oi, campeão, eu disse com a voz mais suave que consegui. O que você está fazendo aqui sozinho? Cadê sua mãe? O menino me olhou com aqueles olhos assustados, parou de chorar por um segundo e então recomeçou ainda mais forte, estendendo os bracinhos na minha direção, naquele gesto universal de criança que quer colo. Peguei ele no colo imediatamente, sentindo como ele estava gelado, o corpinho tremendo violentamente de frio, e ele se agarrou em mim com uma força desesperada, como se eu fosse a única coisa sólida num mundo que tinha desmoronado ao redor dele. Tá tudo bem, eu disse, acariciando as costas dele. Você está seguro agora, o tio está aqui, tudo vai ficar bem. Tirei minha jaqueta grossa de caminhoneiro e enrolei ele nela, cobrindo aquele corpinho gelado, e comecei a andar de volta para a área iluminada do posto enquanto o menino chorava no meu pescoço, molhando minha camisa com lágrimas quentes. Chamei o frentista, chamei a atendente da loja e perguntei se eles tinham visto alguma mulher ou alguém deixar aquela criança ali, se sabiam de alguma coisa. Os dois disseram que não tinham visto nada, que o posto estava vazio a noite toda, exceto por alguns poucos clientes que pararam rápido, abasteceram e foram embora, e que não tinham percebido nenhuma criança até eu aparecer com ela no colo. Mas o frentista lembrou que tinha um carro velho, um Gol branco, que tinha ficado estacionado por uns 20 minutos ali no canto e que tinha ido embora uns 15 minutos antes de eu chegar. E ele achou estranho na hora, porque o motorista não abasteceu, não comprou nada, apenas ficou parado lá e depois saiu em alta velocidade. Deve ter sido quem abandonou a criança, a atendente disse com raiva na voz. Deve ter deixado ele ali e fugiu. Que tipo de mãe faz uma coisa dessas com uma criança tão pequena? Chamamos a polícia imediatamente e, enquanto esperávamos, levei o menino para dentro da loja onde estava mais quente, peguei uma água, tentei dar para ele beber, mas ele estava tão assustado, tão em choque, que mal conseguia engolir. Tentei conversar com ele. Tentei perguntar o nome, onde morava, o nome da mãe. Mas ele não falava, apenas chorava baixinho, agarrado em mim como se eu fosse a única coisa segura no mundo inteiro. A polícia chegou uns 20 minutos depois. 2 policiais militares que ficaram visivelmente chocados ao ver a situação da criança. Fizeram perguntas, anotaram tudo, verificaram as câmeras de segurança do posto e confirmaram que realmente um carro tinha parado, uma mulher tinha descido com a criança, levado ela até aquele canto escuro e saído correndo de volta para o carro que saiu em alta velocidade, mas a qualidade da câmera não era boa o suficiente para ver a placa ou identificar a mulher com clareza. Os policiais disseram que iam levar a criança para o conselho tutelar, que de lá ele seria encaminhado para um abrigo temporário, enquanto tentavam localizar a família ou entender o que tinha acontecido. Mas quando tentaram pegar o menino de mim, ele começou a gritar desesperadamente, se agarrando no meu pescoço com tanta força que suas unhas pequenas arranharam minha pele, recusando completamente soltar de mim. O senhor pode ir junto com a gente até o conselho tutelar, um dos policiais disse, só para ajudar a acalmar a criança, depois o senhor pode ir embora. Concordei, porque não ia deixar aquela criança sozinha naquele estado de desespero. Então, subi na viatura com ela ainda no meu colo enrolada na minha jaqueta e fomos até o conselho tutelar que ficava na cidade mais próxima. Lá, a conselheira tutelar de plantão, uma senhora de uns 60 anos chamada Dona Marlene, recebeu a gente, ouviu toda a história, examinou a criança com cuidado e gentileza e confirmou que ele estava desnutrido, com sinais de negligência prolongada, mas sem sinais óbvios de abuso físico direto, além da negligência. A criança não tem nenhuma identificação, Dona Marlene disse, nenhum documento, nenhuma pulseirinha com nome, nada. E ele não está falando. Pode ser trauma do abandono, ou pode ser que ele tenha algum atraso no desenvolvimento. Vamos ter que levar ele para o hospital, fazer uma avaliação completa. E quando tentaram de novo pegar ele de mim para colocar na cadeirinha do carro, que ia levar ele para o hospital, a mesma cena se repetiu. Gritos desesperados,
choro inconsolável, agarrando em mim como se a vida dele dependesse disso. Dona Marlene me olhou com uma expressão cansada. O senhor teria disponibilidade de ir junto para o hospital? Ela perguntou. Eu sei que o senhor deve ter seus compromissos, seu trabalho, mas a criança claramente criou um vínculo com o senhor, e seria menos traumático para ele se o senhor pudesse ficar mais um pouco. Olhei para aquele menininho agarrado em mim, aqueles olhos assustados me olhando com uma confiança que eu não merecia, e não tive coragem de dizer não. Eu vou junto, respondi. Vou ficar com ele até ele se acalmar, até ele se sentir mais seguro. Fomos para o hospital, passamos pela emergência pediátrica. Os médicos examinaram o menino com cuidado, fizeram exames de sangue, raio-x, avaliação neurológica, e enquanto tudo isso acontecia, eu fiquei ali do lado segurando a mãozinha dele, dizendo que estava tudo bem, que os médicos estavam só ajudando, que ele não precisava ter medo. Os exames mostraram que ele tinha uns 4 anos de idade. Estava abaixo do peso, com anemia leve, com algumas deficiências nutricionais, mas nada que não pudesse ser corrigido com alimentação adequada e cuidados. E descobriram também, através de uma marca de nascença característica na parte interna do braço esquerdo, uma marca em formato de meia-lua que o médico comentou ser relativamente rara, algo genético que passa de geração em geração. Quando o médico mencionou aquela marca, quando descreveu o formato e a localização exata, meu coração deu um pulo estranho no peito, porque eu tenho exatamente a mesma marca, no mesmo lugar, no mesmo braço, e meu filho, o Rafael, também tem. É uma característica da nossa família que vem do meu avô. Passou para o meu pai, passou para mim, passou para o Rafael, e aparentemente tinha passado para aquela criança também. Doutor, eu disse com a voz trêmula, essa marca de nascença ela é realmente rara, é realmente genética. Sim, o médico respondeu. É uma marca de nascença congênita, relativamente incomum, e sim, costuma passar de pai para filho. Por que o senhor pergunta? Porque eu tenho a mesma marca, eu disse, levantando a manga da camisa e mostrando, exatamente igual, no mesmo lugar. O médico olhou, comparou visualmente e concordou que eram praticamente idênticas. Isso é uma coincidência notável, ele disse. Mas coincidências acontecem. Marcas de nascença podem ser similares mesmo sem parentesco. Mas eu sabia lá no fundo, com aquela intuição que a gente não consegue explicar, que não era coincidência, que tinha algo muito maior acontecendo ali. Peguei meu celular, procurei nas fotos antigas e encontrei uma foto do meu filho Rafael quando ele tinha mais ou menos a idade daquela criança, e quando coloquei a foto do lado do rosto do menino, a semelhança era inegável. O mesmo formato de rosto, os mesmos olhos, o mesmo nariz. Era como se eu estivesse olhando para o Rafael 25 anos mais novo. Dona Marlene, eu disse chamando a conselheira que estava ali acompanhando, eu acho que essa criança pode ser meu neto. Eu acho que ele é filho do meu filho que eu não vejo faz 15 anos. E se você está acompanhando essa história e está tão chocado quanto eu estava naquele momento, deixa um like, compartilha, comenta aí embaixo, porque o que aconteceu nas próximas horas foi ainda mais chocante e mais complicado. Dona Marlene ficou surpresa, mas disse que precisaríamos de teste de DNA para confirmar, mas que enquanto isso ela ia tentar rastrear informações sobre a criança, verificar se havia registro de nascimento, se havia boletim de ocorrência de criança desaparecida, qualquer coisa que pudesse ajudar a identificar ele e entender a situação. Colheram material para exame de DNA, tanto do menino quanto meu, e me disseram que o resultado ia demorar uns 7 a 10 dias, mas que eu podia ir embora, que eles iam cuidar da criança no abrigo temporário, enquanto investigavam. Mas quando tentaram me separar dele de novo, quando a assistente social chegou para levar ele para o abrigo, a criança entrou em pânico total, gritando, se debatendo, e eu não consegui, simplesmente não consegui deixar ele ir daquele jeito. Eu posso ficar com ele, perguntei temporariamente, até a gente descobrir a situação real, até acharem a família dele ou até o resultado do DNA sair. Dona Marlene ficou pensativa. Tecnicamente, o senhor seria um estranho. Não temos como liberar uma criança para um estranho. Mas se o senhor realmente é o avô, se o DNA confirmar, e se o senhor estiver disposto a passar pelos procedimentos necessários, verificação de antecedentes, entrevistas, avaliação de condições, talvez seja possível um acolhimento familiar temporário.
Eu estou disposto a fazer o que for necessário. Eu disse, não vou deixar esse menino num abrigo se existe a possibilidade de ele ser meu neto. Não vou abandonar ele de novo. Os próximos dias foram uma loucura burocrática. Entrevistas com assistentes sociais, verificação de antecedentes criminais, que graças a Deus voltou limpo, avaliação psicológica, inspeção da minha casa que tive que arrumar às pressas, compra de móveis infantis, roupas, brinquedos, comida apropriada, tudo correndo contra o tempo. E durante todo esse processo, o menino ficou num abrigo temporário, e eu ia visitar ele todo dia. Passava horas lá, e aos poucos ele foi se abrindo comigo, foi começando a falar algumas palavras, chamava eu de vovô, mesmo sem saber que eu podia realmente ser avô dele. E cada vez que eu tinha que ir embora e deixar ele lá, meu coração se partia vendo aqueles olhinhos se enchendo de lágrimas. Uma semana depois, o resultado do DNA saiu e confirmou com 99,9% de certeza que aquela criança era meu neto, era filho biológico do meu filho Rafael, e aquela confirmação mudou tudo, transformou aquilo de uma situação temporária de ajuda humanitária em uma responsabilidade familiar real e permanente. Mas, para assumir a guarda definitiva, eu precisava encontrar meu filho, o Rafael. Precisava entender o que tinha acontecido, onde ele estava, por que o filho dele tinha sido abandonado. Dona Marlene ajudou com a investigação, usaram os dados que eu tinha do Rafael, o CPF dele, último endereço que eu conhecia de 15 anos atrás, e começaram a rastrear. Descobriram que Rafael tinha morado em várias cidades diferentes, sempre trabalhos temporários, sempre mudando, até que há 3 anos ele tinha se registrado num endereço em Sorocaba, e foi para lá que eu fui. Encontrei o endereço, um prédio velho num bairro pobre, subi as escadas até o apartamento indicado e bati na porta com o coração batendo descontrolado, sem saber se meu filho ia estar ali, se ia me reconhecer, se ia me receber ou me expulsar. Uma mulher abriu a porta. Devia ter uns 30 anos, magra demais, com olheiras profundas e aparência de quem usa drogas. E quando perguntei pelo Rafael, ela disse que ele não morava mais ali, que tinha ido embora fazia uns 2 meses, que eles tinham brigado, e ele foi para São Paulo tentar a vida. E o filho dele, perguntei, o menininho que morava aqui, onde está? A mulher ficou defensiva, nervosa. Que menininho, não sei de nenhuma criança. Mas os vizinhos que tinham saído nas portas curiosos com minha presença, contradisseram ela. Disseram que sim, tinha uma criança. Um menino pequeno que chorava muito, que era negligenciado, que ficava sujo e com fome, e que um dia a mulher saiu com ele e voltou sozinha. E quando perguntaram dela, ela disse que tinha entregue a criança para o pai, mas ninguém acreditou. Ameacei chamar a polícia, e a mulher finalmente confessou, chorando, que tinha abandonado o menino num posto de gasolina porque não aguentava mais, porque usava drogas, porque o Rafael tinha ido embora e deixado ela sozinha com a criança, porque ela não tinha condições de cuidar de ninguém, nem dela mesma. Consegui o número de telefone do Rafael através dela, um número que pode ou não estar funcionando, e assim que saí dali liguei, e para minha surpresa, ele atendeu. Rafael, eu disse, e só de falar o nome dele depois de 15 anos me fez a voz embargar. É seu pai. A gente precisa conversar urgente. É sobre seu filho. O silêncio do outro lado da linha foi longo, pesado, e então a voz do meu filho, mais grave e cansada do que eu lembrava, respondeu. Que filho, do que você está falando, como você conseguiu meu número? Seu filho, Rafael. O menininho de 4 anos que foi abandonado num posto de gasolina pela mãe dele, a mulher que você deixou sozinha quando foi embora para São Paulo, o filho que você nem se preocupou em levar junto ou em verificar se estava bem. Outro silêncio, e então um suspiro longo. Como você sabe disso tudo? Onde está o Miguel? Ele está bem. O que aconteceu? Então o nome dele era Miguel. Meu neto tinha um nome. E finalmente eu podia chamar ele por esse nome, em vez de só menininho ou campeão. O Miguel está comigo, eu disse. Ele está seguro, está sendo cuidado, mas ele foi abandonado. Rafael, sua ex largou ele num posto de gasolina no frio da madrugada e foi embora. Ele podia ter morrido, poderia ter sido atropelado, qualquer coisa. Como você deixou isso acontecer? Meu filho começou a chorar do outro lado da linha. Aquele choro de alguém que está no fundo do poço,
que perdeu completamente o controle da própria vida. Eu não sabia, pai. Eu juro que não sabia que ela ia fazer isso. Eu saí de lá porque a gente brigava muito, porque ela usava drogas, e eu estava tentando me afastar disso. E eu ia voltar para buscar o Miguel, ia buscar meu filho assim que conseguisse me estabilizar aqui, mas eu não sabia que ela tinha abandonado ele. Eu pensei que ele estava com ela. Mal, mas estava. A raiva que eu sentia foi substituída por uma tristeza profunda, porque percebi que meu filho estava repetindo os meus erros, estava abandonando o próprio filho do mesmo jeito que eu, de certa forma, tinha abandonado ele quando escolhi a estrada, em vez de estar presente quando escolhi o trabalho em vez da família, quando priorizei tudo menos ser um pai de verdade. Rafael, eu disse, a gente precisa se encontrar, precisa conversar pessoalmente. Você precisa ver seu filho, e nós precisamos resolver essa situação juntos, porque eu não vou deixar meu neto crescer sem pai do jeito que você cresceu. Não vou deixar essa história se repetir de novo. Marcamos um encontro num café em São Paulo 2 dias depois. E quando cheguei lá e vi meu filho pela primeira vez em 15 anos, mal o reconheci. Ele estava magro, barbudo, com roupas velhas, com a aparência de quem estava vivendo na rua ou em condições muito precárias. E quando nossos olhos se encontraram, os dois começamos a chorar ali mesmo no meio do café. 15 anos de mágoa, de orgulho, de ausência, tudo desabando de uma vez. Sentamos numa mesa no canto, pedimos café que nenhum dos dois tocou e começamos a conversa mais difícil e mais importante das nossas vidas. Rafael me contou o que tinha acontecido com ele nesses 15 anos. Me contou que depois da briga que tivemos, quando ele me acusou de nunca estar presente, de amar mais a estrada do que a família, e eu respondi que ele era um ingrato, que não valorizava os sacrifícios que eu fazia, ele saiu de casa com raiva e nunca mais voltou. Trabalhou em vários lugares, conheceu a tal mulher, a Jéssica, se envolveu com ela mesmo sabendo que ela usava drogas, engravidou ela sem querer, e quando o Miguel nasceu, ele tentou ser um bom pai, tentou fazer diferente do que eu fiz, mas não sabia como, porque eu nunca ensinei ele, nunca dei o exemplo. E aos poucos ele foi se perdendo, foi se afundando, até que chegou num ponto em que achou que fugir era a única solução. E agora, ele disse chorando, agora eu sou exatamente o que eu te acusava de ser, um pai ausente, um covarde que abandonou o próprio filho. E a pior parte é que eu entendo agora por que você fez o que fez. Entendo como é difícil, como a gente se sente inadequado, como é mais fácil fugir do que encarar a responsabilidade. Segurei a mão dele por cima da mesa, aquela mão que eu segurei pela última vez quando ele era criança, e disse a verdade que precisava ser dita. Você está certo, Rafael, eu fui um pai terrível. Eu escolhi a estrada porque era mais fácil do que estar em casa lidando com as dificuldades, e eu te falhei de tantas formas que nem consigo contar, mas agora a gente tem uma chance de fazer diferente, de quebrar esse ciclo. O Miguel precisa de nós dois, precisa de um pai e de um avô presentes, e eu estou disposto a fazer tudo diferente dessa vez, mas preciso que você esteja junto comigo nessa. Meu filho concordou. Disse que queria ver o filho. Queria estar presente, mas que estava sem dinheiro, sem emprego, sem lugar para morar, e que não sabia como ia conseguir ser pai naquelas condições. Foi quando tomei uma decisão que ia mudar tudo. Você vai morar comigo, eu disse. Você e o Miguel, eu tenho uma casa. Tenho condições de sustentar vocês dois até você se reorganizar. E a gente vai criar o Miguel juntos. Eu vou te ensinar a ser pai, ensinando a mim mesmo também, porque eu nunca fui bom nisso. Mas dessa vez eu vou fazer certo. Dessa vez eu vou estar presente. Nos meses seguintes, construímos uma rotina completamente nova. Rafael foi morar comigo, conseguimos a guarda compartilhada do Miguel através do conselho tutelar e começamos a vida de avô e pai, criando uma criança juntos. Foi difícil no começo, o Miguel estava traumatizado pelo abandono. Tinha pesadelos, acordava chorando, tinha medo de que a gente fosse embora e o deixasse de novo, e teve dias em que eu me sentia completamente inadequado, sem saber o que fazer, como acalmar, como educar. Mas aos poucos, dia após dia, semana após semana, fomos aprendendo, fomos nos adaptando, fomos criando vínculos. Matriculamos o Miguel numa escolinha, começamos a rotina de levar e buscar, de ajudar com lição de casa, de brincar no parque, todas aquelas coisas que eu nunca fiz com o Rafael e que agora estava fazendo com meu neto.
E o mais bonito de tudo foi ver meu filho se transformando, saindo daquela espiral de autodestruição, conseguindo um emprego numa oficina mecânica, começando a se cuidar de novo, começando a sorrir de novo e, principalmente, começando a ser o pai que ele sempre quis ser, mas não sabia como. Teve um momento especialmente tocante uns 6 meses depois de termos nos reencontrado. Estávamos os 3 na sala de casa, o Miguel brincando no chão com uns carrinhos que eu tinha comprado, e Rafael me olhou com os olhos marejados e disse: "Obrigado, pai. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter me dado essa segunda chance. Obrigado por ter salvado meu filho e por ter me salvado também." Hoje, 2 anos depois daquela madrugada em que encontrei o Miguel abandonado no posto, a gente é uma família de verdade, imperfeita, cheia de cicatrizes, cheia de erros do passado, mas uma família que está tentando, que está presente, que está criando uma criança com amor e dedicação. Eu mudei completamente minha rotina de trabalho, reduzi as viagens longas, passei a fazer apenas entregas regionais que me permitem voltar para casa todo dia, porque agora eu tenho uma razão para voltar. Tenho um netinho que corre para a porta gritando vovô quando escuta meu caminhão chegando. Tenho um filho que finalmente se reconciliou comigo e que está construindo a vida dele com meu apoio. O Miguel está completamente diferente. Está saudável, bem alimentado, feliz, falante, vai bem na escola, tem amiguinhos, e o trauma do abandono está sendo tratado com acompanhamento psicológico. Ele ainda tem pesadelos às vezes, ainda tem medo de que a gente suma, mas a cada dia que passa, ele vai ficando mais seguro, mais confiante de que dessa vez ninguém vai abandonar ele. E quanto a Jéssica, a mãe biológica dele, ela foi localizada pela polícia, estava internada numa clínica de reabilitação tentando se recuperar do vício, e quando soube que o filho estava bem, que estava sendo cuidado pela família do pai, ela chorou de alívio. Disse que tinha feito aquilo porque estava desesperada, porque o vício tinha tomado conta dela, mas que sabia que era melhor para o Miguel estar com a gente do que com ela naquele estado. Ela assinou a documentação abrindo mão da guarda voluntariamente, mas pediu para poder visitar o filho quando estivesse melhor, quando estivesse limpa, e a gente concordou, porque afinal ela é a mãe dele, e se ela conseguir se recuperar de verdade, o Miguel merece ter a mãe presente também. Teve um dia especial há cerca de 3 meses atrás que marcou uma virada importante na nossa história. Era aniversário de 6 anos do Miguel e a gente fez uma festa pequena em casa, com alguns amiguinhos da escola, bolo, salgadinhos, decoração do Homem-Aranha que ele adora. Na hora de cantar parabéns, com o Miguel de frente para o bolo com os olhinhos brilhando, ele pediu para falar uma coisa antes de apagar as velas. "Eu quero agradecer", ele disse com aquela voz fininha de criança. "Agradecer o vovô por ter me achado quando eu estava perdido, agradecer o papai por ter voltado para mim, e eu quero pedir um desejo, que a gente fique sempre junto, que ninguém vá embora nunca mais." Não tinha ninguém ali que não estava chorando, e quando o Miguel apagou as velinhas, eu e Rafael nos abraçamos por cima da cabeça dele, os 3 juntos, uma família que tinha sido quebrada e espalhada, mas que agora estava unida de novo, mais forte do que antes, justamente porque conhecia o valor de estar junto. Aprendi tantas coisas nesses 2 anos. Aprendi que nunca é tarde para mudar, que a gente pode quebrar ciclos ruins que se repetem por gerações, que assumir responsabilidade não é uma prisão, mas sim uma libertação, porque finalmente eu estava fazendo algo que realmente importava, algo que ia deixar um legado positivo, algo que ia fazer diferença na vida de alguém. Aprendi também que ser avô me deu uma segunda chance de ser pai, porque com o Miguel eu estou fazendo tudo o que não fiz com o Rafael. Estou presente, estou atento, estou participando de cada momento pequeno, e ao fazer isso, estou também curando a relação com meu filho. Estamos nos curando juntos através daquela criança que precisa de nós 2. E tem algo que eu faço todo dia sem falta. Antes de dormir, eu entro no quarto do Miguel. Vejo ele dormindo tranquilo na cama dele, coberto com o cobertor do Homem-Aranha, abraçado com o ursinho de pelúcia que dei para ele, e agradeço a Deus, ao destino, ao universo, por ter me colocado naquele posto de gasolina naquela madrugada específica, por ter me dado a sensibilidade de escutar aquele choro e ir investigar,
por ter me dado a coragem de assumir a responsabilidade, porque se eu tivesse passado direto, se eu não tivesse parado, meu neto poderia ter morrido de frio naquela madrugada, ou poderia ter sido levado por alguém com más intenções, ou poderia ter crescido num abrigo sem nunca saber que tinha família. Meu filho também mudou completamente de perspectiva. Ele me disse recentemente que agora entende muitas coisas que não entendia quando era adolescente. Entende a pressão de ter que sustentar uma família. Entende como é difícil equilibrar trabalho e presença. Entende que eu fiz o melhor que pude com as ferramentas que eu tinha, e mesmo que o melhor não tenha sido suficiente, ele me perdoa. E mais importante, ele aprendeu com os meus erros para não repeti-los. Hoje eu vejo ele com o Miguel, vejo a paciência que ele tem, o carinho, a dedicação, a presença constante, e sinto um orgulho enorme, porque ele é o pai que eu deveria ter sido, ele está fazendo certo o que eu fiz errado, e ao fazer isso, ele está me ensinando também, me mostrando como deveria ser. E se você acompanhou essa história até aqui, se sentiu cada parte dessa jornada de abandono, reencontro e reconstrução, eu quero te deixar com algumas reflexões que mudaram completamente minha vida. Primeiro, presta atenção nas crianças que cruzam seu caminho, porque uma criança sozinha, chorando, assustada, pode ser alguém da sua própria família que você nem sabe que existe. Pode ser alguém que está esperando por você especificamente para ser salvo. Segundo, nunca é tarde para consertar erros do passado, nunca é tarde para se reconciliar com filhos que se afastaram, nunca é tarde para ser o pai ou o avô que você não conseguiu ser antes. A vida tem uma forma de nos dar segundas chances quando a gente está disposto a aproveitá-las. Terceiro, criar uma criança é a coisa mais difícil e mais gratificante que existe. É trabalho duro, é renúncia, é acordar cansado e ir dormir exausto. Mas é também ver aqueles olhinhos brilhando quando você chega em casa. É escutar aquela risada pura de criança feliz. É saber que você está moldando um ser humano, que você está fazendo diferença real na vida de alguém. E, finalmente, paternidade não tem idade certa. Eu tenho 56 anos agora e estou criando uma criança de 6. Tem gente que acha loucura, tem gente que diz que eu devia estar aposentado descansando, mas eu nunca me senti tão vivo, tão útil, tão com propósito quanto agora, porque finalmente eu estou fazendo algo que realmente importa. Obrigado por terem me acompanhado nessa história que é tão pessoal e tão transformadora. Se inscreve no canal, deixa um like, compartilha com alguém que precisa ouvir sobre paternidade, sobre segundas chances, sobre como nunca é tarde para fazer a coisa certa, e lembra sempre que aquela criança que você vê sozinha, assustada, precisando de ajuda, pode ser a chance que o destino está te dando de mudar uma vida inteira, ou várias vidas, incluindo a sua própria. Até a próxima história, pessoal, e que vocês sempre tenham a sensibilidade de escutar quando uma criança chora, a coragem de parar quando alguém precisa de ajuda e a disposição de assumir responsabilidades, mesmo quando parece impossível, porque é dessas decisões difíceis, dessas escolhas corajosas, que nascem as histórias mais bonitas, as famílias mais fortes e os legados mais duradouros que a gente pode deixar nesse mundo.